Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e na aula de hoje nós vamos falar sobre permutações simples e fatorial. Então, basicamente, o que eu preciso entender da primeira parte, que são permutações simples? Permutação é sinônimo de você trocar, a gente vai trocar de lugar objetos. E esse objeto pode ser qualquer coisa com o qual a gente vai estar calculando. Então, eu vou começar com a fórmula da permutação simples. A fórmula vai ser essa, um P que representa a permutação de N elementos. Vou usar a letra N para indicar a quantidade de elementos, de objetos que a gente vai ter para fazer a permutação. Qual é o cálculo que é feito? É feito esse cálculo aqui, a gente chama de N fatorial ou fatorial de N. Tá? O que isso quer, o que seria o fatorial? Isso bem aqui, que é um ponto de exclamação, você vê como um ponto de exclamação na língua portuguesa, né? É o símbolo que a gente chama na matemática de fatorial. Como é que funciona o cálculo do fatorial? Vou colocar aqui N fatorial só para a gente identificar como é que funciona o cálculo do fatorial. Ele funciona assim, esse valor, lembra que o N está no lugar de algum valor aqui. Começa-se uma sequência de multiplicações com esse valor. Então o primeiro seria ele. Sequência em que sentido? Eu sempre vou pegar esse número que eu tenho e tiro uma unidade para me descobrir qual é o próximo número pelo qual ele vai ser multiplicado. Então, como eu não sei quanto vale N aqui, o próximo número seria N menos 1. Vezes, aí vou fazendo a sequência. Depois do N menos 1, se eu tirar mais uma unidade, fica N menos 2. E a pessoa vai fazendo essa multiplicação assim sucessivamente até o quê? Até você chegar lá na multiplicação vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porque o fatorial, ele termina quando você vai fazendo a sequência de multiplicações até chegar no 1. Vai ser dessa forma que vai funcionar a aplicação do fatorial. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? Na aplicação da permutação simples, vão ser permutação de N elementos, onde eu vou ter o que para multiplicar? N fatorial. O N fatorial a gente desenvolve dessa forma aqui para a gente conseguir aplicar. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, a gente vai já resolver aqui alguns exemplos de fatorial, mas algo que tem que ser lembrado é que a gente considera-se zero fatorial. Ele tem um resultado específico, tá? Zero fatorial ele vai ser igual a 1. Isso aqui tem que ficar muito claro, tem que ser lembrado. Por quê? Porque a gente vai fazer cálculos, se a gente for lembrar, quando a gente aplica o fatorial, ele é até chegar no 1 só. Então, quando eu tenho zero fatorial, eu não vou fazer multiplicações com o seu antecessor até chegar no 1, porque eu já estou aqui no zero, então o resultado vai ser o próprio 1. Isso a gente diz que é um valor que foi convencionado. Para quê? Para a gente poder organizar o cálculo da sequência lógica para os cálculos que a gente tem. Então, funciona dessa forma. Zero fatorial sempre vai ser igual a 1. Como é que vai funcionar, então, a aplicação do fatorial para outros valores? Vamos lá. A gente tem aqui 3 exemplos para a gente resolver. Permutação de 5 elementos. Ou seja, como é que a gente vai calcular isso? Vai ser 5 fatorial. Vai ser 5 fatorial? Como é que resolve 5 fatorial? Vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fez a multiplicação, a gente vai descobrir o resultado. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então está aqui o resultado, 120. Então, se você estiver fazendo a permutação de 5 elementos, você vai fazer a multiplicação, você vai aplicar o fatorial, e o fatorial vai ser o quê? A sequência de multiplicações, começando com esse número que está aparecendo do lado do fatorial, sempre tirando uma unidade até chegar no 1. Resolveu a multiplicação, chegou no resultado. Vai ser basicamente isso que a gente vai fazer. Olha só, permutação de 4 elementos. Vai ser o quê? 4 fatorial. Como é que resolve 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1, 24. Observe que eu não faço a multiplicação no final por 1, porque vai dar o mesmo resultado. Vai ser a mesma coisa, tá? Mas essa multiplicação existe, tá? Só para ficar claro. Então, permutação de 2 elementos vai ser 2 fatorial. 2 fatorial vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, vai ser basicamente esse o formato de aplicação de uma permutação simples. E a permutação simples a gente sempre vai utilizar o fatorial. Por quê? Porque a fórmula funciona dessa forma. Permutação de N elementos. Olha só. Permutação de 5, permutação de 4, permutação de 2 elementos. Pode ser qualquer valor aqui. Vai ser o que? A aplicação do valor que está no lugar desse N, N fatorial. Ou seja, a gente fez 5 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial.
Então, o valor que aparecer do lado desse P, que é o símbolo de permutação, a gente vai só aplicar o fatorial nele, resolver as multiplicações, e aí você resolveu o que a gente chama de permutação simples.